Já está transmitindo, né, gente? Já. Então, eu posso falar. Bom, vamos lá. Bom dia, estudantes e a todos e todas, né, presentes aqui nessa reunião. Esse é o primeiro encontro, é um encontro inaugural de espanhol que a gente está fazendo para nos mostrarmos como departamento e poder apresentar para vocês também alguns momentos do nosso departamento. Além disso, para acalmar o coração de todos, né, a gente tem um momento aí de que todas as dúvidas e questões que vocês tenham, elas vão ser solucionadas a partir do momento que a gente vai publicando determinados as planilhas, as postagens, todas essas coisas. Então, esse momento aqui é para vocês, é uma charla, como se diz, um bate-papo de espanhol, onde a gente vai apresentar os colegas do departamento que vão trabalhar na Tijuca, e mais uma convidada, que é um momento único, maravilhoso, que é o encontro de um documentário que ela fez para o cinema. Então, isso vai ser mais no final. Então, vou começar com a apresentação dos professores. Então, nós temos um departamento. Eu, a professora Maria de Fátima, que a maioria já conhece, a professora Luziana Tata Preta, a professora Amanda Mesquita, a professora Vânia Paixão. Ela trabalhou com a gente o ano passado, mas, infelizmente, no momento ela não entrou, porque ela está dividindo a Tijuca com São Cristóvão. A professora Liliane Hanovic, que ela é de São Cristóvão, mas está emprestada por um tempo aí na Tijuca. E o professor Alexandre Souza, que é professor do campus Niterói, e que ele está emprestado para a gente para uma turma, tá bom? Então, esses são os professores. Les desejamos a mais cordial bem-vinda a todos, tá? Los profes que vão participar no campus Tijuca 2 em 2020 e 2021. Aí está, eu, Luciana, Amanda, Vânia, Liliane e Alexandre. Bueno, o nosso departamento ele tem uma história. Então, nossa história, aí está. Ele primeiro professor de espanhol do Colégio Pedro II. Ele foi um ex-aluno e professor emérito do Colégio Pedro II, o filólogo, lexicógrafo e etimólogo Antenor de Veras Nascente. Ele morreu em 72, foi o primeiro professor da disciplina de espanhol do nosso colégio, ingressando como docente da instituição por concurso público em 1919. Então, aí está a foto dele. Isso faz parte da nossa história como departamento, e ele foi o pioneiro como professor de espanhol. O departamento de espanhol, antes de 2014, o departamento de espanhol ele era departamento de neolatinas, ou seja, ele era junto com o francês. No ano de 2014, foi oficializado como departamento de espanhol, logicamente, se separando do departamento de francês. Hoje, nós contamos com 26 profissionais, entre efetivos e substitutos. A gente possui frentes de trabalho em diferentes instituições, segmentos das instituições, desculpa. Foi bem interessante, porque nós começamos com um projeto para comunicativo, para trabalharmos a oralidade dos alunos no curso específico. Coisa que, né, numa sala de aula com 35 é meio que impossível. Então, a gente fez isso para tornar realidade essa nossa intenção, né? E a gente percebia que muitos alunos estavam afim também, gostariam de trabalhar a oralidade, de se aprimorar, de crescer, né, com relação ao idioma, para que ele pudesse, numa situação qualquer, e nós que somos brasileiros,
né? Não é difícil encontrarmos um argentino, um chileno, porque a GA tinha critérios, né, de seleção aqui em Niterói, né, como em Duque de Caxias, né, nos alunos da Cidade de Tijuca, que é um campus que eu tenho muito carinho. Em 2005, quando eu notei, eu fui para aí, trabalhei nesse campus junto com a professora Fátima, né, trabalhei em 2005 e 2006, aí quando abriu o Niterói que eu vim para cá. Mas, assim, esse projeto era um projeto, como eu falei, para alunos, a gente tinha critério para selecioná-los, para formar as turmas, e o resultado, né, no ano final, o resultado desse projeto, né, comunicativo é que vinha a bolsa para o aluno do projeto Brasil-Argentina. Complementando a fala do professor Alexandre, em relação aos nossos projetos, que são projetos que a gente abarca na instituição com muito carinho e com muito desejo de que vocês participem, né? Quem foi meu aluno, quem foi aluno da Amanda, da Fátima, sabe aí que a gente sempre coloca a importância desses projetos. O projeto Intercâmbio, onde um grupo de alunos que são avaliados e vão para a Argentina e a gente pode passar uma semana lá, aprendendo, né, sobre essa cultura, pensando na nossa cultura. Oi, Caio. São projetos muito bacanas, que são desenvolvidos por nós com bastante carinho e sempre pensado para vocês. Vocês podem olhar aí nas fotos, quantos alunos já foram, já participaram. Além desse projeto do curso Espanhol Massalhá e do intercâmbio, nós temos também, nós também atuamos na pós-graduação, que é do próximo slide. E aí vocês podem nos perguntar assim, puxa, mas pós-graduação, curso de especialização, jornada de estudos hispânicos, o que isso tem a ver com a gente? Que a gente está aqui na educação básica e isso parece tão distante. É uma outra proposta bem bacana que o colégio oferece e oportuniza vocês como alunos. Talvez agora, no momento, vocês não tenham noção dessa importância, mas quando vocês estiverem mais adiante lá na universidade, vocês vão lembrar fatalmente: eu fiz um projeto desse na escola, eu tive uma iniciação científica na escola, eu trabalhei como monitor na escola. E isso tudo dialoga com o nosso curso de especialização que a gente oferece, né, na pós-graduação. Por quê? Porque a gente lida com professores de diversas redes de ensino, não só com a nossa, que somos da rede federal, mas professores da rede estadual, da rede privada, da rede municipal, e junto com eles, a gente pode repensar e construir para vocês um projeto de educação melhor, que é sempre isso que a gente almeja, tá? E a jornada de estudos hispânicos, onde entra nisso tudo? Os professores que fazem a pós conosco e que estão lá, eles apresentam seus trabalhos, que eles desenvolvem com seus alunos na escola, e nós fazemos o mesmo, tá? Por exemplo, o ano retrasado, nós trabalhamos com a monitoria, a professora Amanda trabalhou com alunos na monitoria, nós tivemos projetos de iniciação científica, do qual eu fiz parte com alunos, e tudo isso é apresentado numa jornada e posteriormente no colégio também. É um trabalho bem bacana, onde os alunos recebem uma bolsa e tem um aprendizado muito bacana, muito legal, que é o que eu digo, futuramente vocês vão ter a noção do quão importante é isso para a formação acadêmica de vocês. São trabalhos que a gente pensa sempre, são trabalhos árduos, porque isso requer uma demanda grande da gente, além da frente da sala de aula, mas que a gente faz porque a gente entende o quão eles são importantes para vocês, tá? Complementando, quer dizer, a gente tem iniciação científica, que assim que a gente voltar no retorno presencial, a gente tem um desejo grande que isso aconteça, e o projeto de monitoria também, que vocês possam fazer parte deles, e junto com a gente, assim, pensar na nossa educação. Obrigada por avisarem. Eles me avisaram, os alunos aqui. Gente, então, nesse primeiro momento, a gente queria passar para vocês uma ideia de como o Departamento de Espanhol se estruturou para um retorno que está sendo inicialmente remoto. Então, vamos lá, gente, muito importante. Oi, Rafael, saudade. Então, nesse primeiro momento, o Moodle é o nosso
O Moodle é o nosso centro, é o canal oficial da escola, é o nosso contato, é onde o nosso trabalho vai ser desenvolvido. Então, fiquem muito atentos a esse acesso. Se vocês tiverem algum problema de acesso, não estiverem visualizando alguma coisa, tentem solucionar, porque vai ser tudo a partir do Moodle. Então, vocês acessam o Moodle pelo endereço do próprio Moodle, ead.cp2.g12.br, ou pelo próprio site do colégio. Vamos postar tudo no Moodle. E como vai ser essa postagem? Vocês vão ter acesso a um material escrito, semanal, elaborado especialmente para esse período pandêmico. Então, no momento, vocês não vão receber livros, né? O ensino médio não vai receber livros, o ensino fundamental não vai receber apostilas da equipe de espanhol, porque nós preparamos um material específico para esse momento pandêmico. Quinzenalmente, vocês vão ter acesso a um PDF que é o material base. Esse material base, ele equivale ao quê? Falando de aula presencial, aula remota. Ele é o material base, é como se fosse o seu livro, a sua apostila. Então, qual é a recomendação? Toda semana você entra no dia de espanhol, que para algumas turmas é segunda, para outras é sexta, vocês vão receber essa agenda. Para a maioria das turmas é segunda-feira, o dia de espanhol. Vocês vão receber o PDF de vocês. É a apostila. O que vocês farão? Ela foi feita para esse momento, dialogando com vocês, com exercícios intuitivos. Vocês vão fazer esse dever. Como vocês vão fazer esse dever, fica a critério de vocês. Você tem um caderno que está jogado, não tem usado, pega o caderno, pode fazer seu exercício no caderno, pode abrir um Word, mas assim, semanalmente, esse é o equivalente ao seu livro, à sua apostila. Esse post, esse PDF é o seu material base, daí que a gente vai partir para fazer outras atividades. Então, o compromisso de vocês Tá, tem perguntas aqui, já vou responder, gente. Ai, vocês querem ver os bebês, que lindos vocês são. Os bebês estão bem. Sim, então, semanalmente, vocês vão ter o material base feito especialmente para esse momento, PDFs. Vocês vão fazer ou no seu caderno, ou no seu Word, vocês vão fazer essas atividades. É o compromisso semanal de vocês com a disciplina, como se vocês estivessem na aula fazendo os exercícios com a gente, na apostila, no livro. Isso é o que há de único, de igual por toda a equipe de espanhol. O departamento preparou isso como norte, então o aluno de Realengo, de Caxias, de todos os campi vai receber esse material base, que é daí que vão partir as aulas, as outras atividades. E esse seria o mínimo que vocês têm que fazer, tá, gente? O mínimo é vocês acessarem semanalmente e fazerem o dever. Atividades assíncronas. Partindo desse material, os professores vão poder desenvolver outras atividades com vocês. Fóruns, jogos, e vai ficar a critério de cada professor, porque assim como nas aulas presenciais, existe algo que é único e existe algo que é variável. O que é único? O que é único que foi tirado aqui com a equipe de espanhol? É o único que vocês semanalmente vão receber um material base em PDF e é o único que de 15 em 15 dias vamos ter um encontro de até 1h20, é o encontro síncrono, que isso vai ficar a critério dos professores, mas a grande maioria dos professores da Tijuca tem uma inclinação para usar o Meet. Eu vou usar o Meet, por exemplo. Então, o que vocês têm de igual é que de 15 em 15 dias vocês têm encontro síncrono de espanhol de até 1h20 e semanalmente vocês têm esse PDF. Agora, podemos fazer outras coisas? Podemos. Então, isso aí é o que varia. É um exercício, um jogo que um professor leva numa aula, um fórum, um debate que um outro professor abre, um vídeo que ele trabalha. O professor vai poder colocar mais atividades no Moodle, vai poder pontuar essas atividades, dependendo do critério dele. Mas vocês conseguiram entender que existe algo que é único? Tá tudo bem? O pessoal está perguntando sobre dia certo, são dúvidas interessantes, eu vou colocar aqui. Vai ter dia certo? Então, o campus, se eu não me engano, até sexta-feira vai mandar uma agenda para vocês. Existe dia certo de postagem, as matérias vão postar num dia certo e existe dia certo para as aulas. As de espanhol estão muito parecidas com como a gente fazia presencialmente.
as de espanhol vão ser muito parecidas. Nossos dias na escola não são segunda, quarta e sexta. Então, eu já adianto, assim, para as minhas turmas que as minhas postagens vão ser na segunda e as aulas, os encontros quinzenais do ensino fundamental, do meu fundamental, são na segunda, do médio são na quarta, mas para outro professor pode ser diferente. Por isso que eu peço para vocês aguardarem essa agenda do campus, porque podem estar solucionando algum conflito de horário entre as disciplinas, mas Quê? Ah, tá, só um minutinho. Tá, quais professores ficaram com qual série e turma? Gente, acalmem o coração, olha só. Eu vou tentar fazer um resumão aqui. Ainda tem turma sendo alocada, ainda está sendo decidido se vai ficar com um professor ou outro, mas até sexta-feira, no máximo, vocês vão saber quem é o professor da turma de vocês, que ele vai se apresentar no Moodle. Vocês vão saber o dia que vocês vão receber essa postagem. O espanhol posta na segunda, se eu não me engano, na sexta, só para o primeiro ano, né, gente? Acho que é isso. E espanhol trabalha segunda, quarta e sexta. Então, vocês vão ter as postagens semanais e vão ter os encontros de 15 em 15 dias. Vocês vão receber o calendário, acalme o coração. E eu acho que eu falei o mais importante, assim, do que vocês devem esperar. Eu posso mostrar rapidinho o Moodle para vocês? Rapidinho, tá, gente? Assim, vamos trabalhar com um foco nesse primeiro momento. Depois a gente vai completar, o Moodle vai ficar completo, interessante. Mas o que vocês têm que ter em vista para espanhol nesse primeiro momento? Vocês vão acessar o Moodle. No de vocês vão aparecer as matérias. No meu aparece um monte de espanhol, porque são turmas de espanhol. Mas vamos entrar aqui na 701. Foquem no mês em que a gente está, quando forem procurar alguma coisa. Então, vai ter uma página inicial, provavelmente, mas a gente está em fevereiro. Então, se vocês acessarem o Moodle esta semana, em fevereiro, semana 1, que é essa semana em que a gente está, vocês vão ver que tem o nosso evento de boas-vindas, que é esse evento que a gente está realizando agora. Então, se vocês entrarem, eu peço que vocês entrem até sexta. Nesse primeiro momento é importante entrar todo dia para ver se tem uma novidade. Entre em sexta, principalmente, que é o dia previsto para sair o calendário. Vão em fevereiro e a semana em que vocês estão, para vocês terem uma noção do que tem que ser feito. Vai estar sempre especificado, por mês, por semana. Mas, assim, avaliação, vocês serão avaliados, não necessariamente com prova, mas haverá atividades avaliadas. No espanhol, com certeza, a participação vai ser avaliada, vai compor a nota de vocês. No decorrer das semanas, como a Fatiminha falou, vão ter reuniões específicas com os responsáveis. A gente vai passar a se encontrar nas atividades síncronas e as dúvidas vão sendo sanadas. Mas eu acho que eu passei... que dia vai ter aula? Sim, Analice, obrigada, Analice. Analice perguntou se vocês vão ter que devolver essas tarefas em PDF que são colocadas pelo Moodle. Então, como vai ser essa dinâmica? Como vocês vão receber esses PDFs e vão ter que fazer. Algumas coisas dessas tarefas nós vamos passar vamos desenvolver em outras atividades. Mas nós também vamos ter a oportunidade de falar delas no nosso encontro síncrono. Então, a ideia é que vocês façam e que quando a gente se encontre, a gente volte a essas tarefas, a gente faça correções, tire dúvidas e faça tudo isso. Então, não necessariamente vocês têm que devolver uma coisa escrita desse material base, que é como se fosse o livro, a apostila de vocês. Mas eu posso pedir um fórum, eu posso pedir um áudio. Vocês lembram do teste oral fofinho que eu passo para vocês? Eu posso, de repente, pedir um áudio para vocês. Então, fiquem atentos, porque esse material base é como se fosse a apostila, é o dever que você vai fazendo durante as aulas. Então, vocês vão fazendo para, no nosso encontro, a gente conversar sobre eles, a gente retomar esses exercícios, como se fosse, de fato, um encontro de aula. Gente, é isso. Vamos para o próximo slide. Acho que eu dei um resumo assim, de como vai funcionar o espanhol. Vou chamar agora a Liliane para conversar um pouquinho com vocês sobre uma proposta do encontro de hoje. Olá, bom dia. Então, nós professores de espanhol, a gente sempre pensa nos materiais que a gente elabora na necessidade dos alunos, né? Dos interesses de vocês. Por isso, a primeira atividade que temos é um Padlet.
Padlet é um mural, né, que vocês vão interagir e vão dizer o que vocês esperam, o que vocês gostam da aula de espanhol, por que vocês têm interesse de aprender espanhol, né? E aí, trazendo esse feedback, isso ajuda a gente a pensar, né, como vamos trabalhar aí, fazer um ano que seja bom para todo mundo. Então, por favor, participem. A gente aguarda vocês. E agora eu vou passar a palavra à professora Fátima, que ela vai apresentar a nossa convidada de hoje. Bom, voltei aqui novamente. Nós temos o grande prazer de receber hoje a cineasta Thaís Fernandes. O tema que ela vai falar é o Portunhol. Recebemos a nossa invitada. Então, conheçam um pouco dela. A Thaís Fernandes, ela é formada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Desde 2007, trabalha como montadora e diretora de projetos audiovisuais para televisão e cinema. É focada em narrativas documentais, dirigiu os curtas Contratos de Amor, de 2013, Navegante, de 2015, e Um Corpo Feminino, de 2018. Assina produção executiva, pesquisa e edição de vídeos e web documentário. Do web documentário, desculpe. A Cidade Inventada, de 2014. Em 2020, ela lança, afinal, Quem é Deus? Sua primeira série de TV e também seu primeiro longa, agora, O Portunhol, vencedor do melhor longa-metragem gaúcho do 48º Festival de Cinema de Gramado, né? Em 2021, obrigada. Em 2021, se prepara para gravar Memórias de um Esclerosado, um longa documental contemplado pelo Rumos Itaú Cultural. Thaís atua também como educadora, ministrando cursos livres de documentários e introdução ao cinema. Então, eu queria que vocês recebessem com muito carinho, né, essa cineasta, e que ela vai nos falar desse documentário aí, esse filme que ainda vai estrear, que é o Portunhol. Eu estou tão curiosa quanto vocês, porque eu não vi, não estou conhecendo agora. Então, vamos lá, Thaís. Olá, tudo bem, pessoal? Eu achei que a Amanda ia me deixar sozinha. Não, mas pode falar. Eu fiz uma pequena introdução, Thaís, porque eu tive o privilégio de assistir o documentário antes do lançamento, num evento privado. Eu fiz um comentário sobre o filme e eu vou ler para você, mas nós podemos ficar bastante à vontade na nossa conversa, bate-papo, entrevista. Ótimo. Não, antes de tu apresentar, eu queria primeiro agradecer o convite e dar parabéns para vocês, profs, porque não é só para os alunos que é difícil esse momento de coronga aí, que tem que ficar todo mundo online, né? Então, eu imagino que também deve estar sendo um super desafio ter que adaptar as aulas todas para esse ambiente online, que a gurizada se vira, às vezes, mais rápido que a gente, né? Tá aí toda uma outra conversa no chat que eu estou acompanhando, estou vendo vocês aqui no YouTube também. Então, eu queria mesmo dar parabéns para todo mundo, né? Sei que está todo mundo tendo que se adaptar, mas queria dar um salve especial para os professores, também. A nossa diretora pedagógica está agradecendo aqui também pela presença, Karina. Então, eu vou ler esse breve comentário que eu fiz e nós podemos conversar. Você também fica à vontade para compartilhar suas experiências com o grupo. Eu vou ler. Portunhol tem despertado o interesse de professores de língua espanhola e nós conhecemos a obra e sua diretora em um evento acadêmico da Unifesp. Além de ser uma oportunidade feliz poder dialogar com a arte e com a artista na escola, há uma questão linguística marcante que envolve duas línguas tão vivas que escapam dos limites com os quais acreditamos poder circundá-las.
E assim, países nos quais elas são faladas também se transbordam a saberes, sabores e principalmente afetos. Quando estamos falando das relações que estabelecemos com a nossa língua, com línguas estrangeiras, com línguas compartilhadas. A escolha da artista convidada que trouxemos hoje, a Thaís Fernandes, ela foi feita para que o nosso ano letivo seja aberto com vida e para que acreditemos na beleza de encontros. Então, assim, Thaís, eu fiz esse breve comentário e eu já começo perguntando do lançamento, né? Há toda uma movimentação no Instagram que chamou a nossa atenção. Então, conta um pouco mais sobre esse lançamento do documentário, quando é que ele chega nos cinemas. Então, gente, Portunhol é uma coprodução com a Globo News. Então, a gente vai passar na TV também, em algum momento mais para frente, mas a gente vai estrear no cinema agora no final do mês. Enfim, meio contraditório, né? Vídeo coronga aí. Mas a gente vai fazer uma estreia curtinha e depois no cinema, vamos ficar um pouquinho em cartaz e vamos para as plataformas digitais. Aí a gente vai estar disponível no Canal Brasil e na Globoplay, se eu não estou enganado. E aí depois também vamos passar na TV e tudo mais. Então, eu tô no momento também, assim, tentando entender como incentivar as pessoas a ir ver o filme, porque também eu acredito na pandemia, acho que a gente tem que se cuidar. Então, assim, se tiver um cinema perto de vocês e vocês tiverem com possibilidades, vão no cinema, mas se cuidem, distanciamento, não senta perto das pessoas. Mas se for mais fácil, né, claro, tem aí as plataformas digitais, eu confesso que eu também prefiro, né, tá tudo mais acessível, mais próximo. Mas eu achei muito legal também falar, assim, com turma, pessoal, eu já ia dizer segundo grau, sou da época do segundo grau, gente, com as turmas de ensino médio, porque eu acho o espanhol uma língua incrível e eu acho muito importante a gente dar mais atenção, né? Só a Amanda viu o filme, espero que os outros profs e os alunos também consigam assistir, mas tem uma personagem que diz num momento, porque ela tá falando do Guarani, que eu não sei nem se vocês sabiam, eu também fui descobrir quando eu estava pesquisando para o filme. Guarani, que é uma língua indígena, é a língua oficial do Paraguai. E é muito legal de ver, eles trocam de língua o tempo inteiro, e aí a personagem fala assim, a nossa língua, o Guarani, é muito bonito, né? Que bom se todo mundo falasse Guarani que nem fala inglês. E, de novo, não é criar rixa, todas as línguas são importantes, mas eu acho muito importante a gente falar disso, porque nós somos o único país aqui que fala português, né? Todos os nossos vizinhos somos rodeados aí pelo espanhol, e às vezes eu tenho a impressão de que é a língua que a gente menos se aproxima, né? Estou me lembrando de quando eu estudei espanhol, na minha época de segundo grau, que não era ensino médio, e acabava sendo a língua que tinha menos atenção, porque também tinha uma coisa de focar em inglês, todo mundo todos os trabalhos pedem para a gente saber inglês, e eu acho que também tem um pensamento que eu acho errado, né? A gente tem a mania de achar que o espanhol, como é parecido com o português, é mais fácil. E aí a gente faz um enrolation e nasce o tal do portunhol, no sentido de, eu boto um ion ali, né? Conversação, tá? Já tô falando espanhol, cuecacuela. E não é bom, vocês são profs, sabem que não é bem assim, né? E eu acho massa também a gente falar disso, porque eu também descobri, pesquisando para fazer o filme, que o portunhol não é falar português e espanhol errado, né? E é considerado mesmo, dependendo da fronteira onde a gente passa, uma manifestação cultural. As pessoas têm muito orgulho de falar, principalmente aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai, que eu sou de Porto Alegre, acho que eu não me lembro se eu tinha falado isso. Vocês devem estar vendo pelo meu sotaque, né? As pessoas têm realmente muito orgulho e consideram uma coisa cultural. E é muito legal também de perceber, aqui no Sul, principalmente Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, né? A gente usa muitas palavras do portunhol que a gente nem sabe que é. Por exemplo, a minha família, meus avós vêm do interior, vêm de Bagé, que é uma cidade também que é da fronteira aqui. E a minha avó chamava pêssego de pesco. E eu achei que era, né, coisa de vó.
que fala errado, inventa umas palavras aí. Mas não, descobri que isso é uma palavra do portunhol, porque pêssego é em português, durazno é em espanhol, e pesco é essa coisa do meio do caminho aí, que o pessoal aqui na fronteira com o Uruguai fala. E ninguém acha que é falar errado. É uma palavra muito específica do portunhol. Então, eu acho um fenômeno muito incrível. Eu acho que o portunhol é como uma representação de como é possível a gente conviver com o diferente sem ter exatamente, necessariamente um embate. Quando eu digo embate de ruim, sabe? Uma coisa é melhor, uma coisa tem que ganhar da outra, né? E aí vem essa língua incrível que nasceu mesmo de convivência diária. Ninguém inventou, disse, vou fazer o portunhol. Não, ele nasceu e cada fronteira, cada lugar tem o seu portunhol específico, né? Cada palavra, tanto que teve até nem entrou no filme, mas teve uma mulher que me disse que tem uma palavra, onde é que é? Porque aqui com o Uruguai a gente tem fronteira seca, não sei se vocês conhecem isso, eu tô falando também com os alunos, tá, pessoal? Eu vou ficar me direcionando, assim. Aqui a gente tem o que a gente chama de fronteira seca, tu atravessa a rua e tu tá em outro país. Não, porque às vezes quando a gente fala de fronteira, as pessoas imaginam um monte de coisa de segurança, tem que mostrar passaporte e tal. Aqui no Uruguai não é assim. Tu atravessa a rua e realmente tu está em outro país. Então isso também facilita que essa mistura nasça, assim, naturalmente. Aí eu ia falar da palavra. Tem uma personagem que falou, como é que eles chamam? É raboneteira. Que daí não é nem saboneteira, nem raboneira. Acho que é raboneira em espanhol, né? De Japão. E é raboneteira. E é uma palavra também, ninguém questiona que isso está errado. As pessoas dizem que todo mundo entendeu o que é. Então, enfim, eu reforço, assim, eu acho que os alunos deveriam dar mais atenção, até porque eu acho que o futuro é da América Latina, gente. E a gente tem que aprender a se comunicar com os nossos vizinhos que estão aqui tão pertinho, né? E não só com os vizinhos, né? A gente está vivendo aí um momento de migração muito grande, né? Tá cheio de gente de outros países morando aqui, principalmente pessoas bolivianos, colombianos, venezuelanos. E eu acho uma atitude muito, muito acolhedora também quando a gente se propõe a falar com a pessoa na sua língua nativa, né? E a gente incentiva também a pessoa a aprender a nossa, enfim. Então, aprenda espanhol, galera. Tem uma palestra aqui, né? Thaís, aprenda espanhol, galera. Concordo. E assim, já que a gente está aqui, né, fazendo essa apresentação para os estudantes, eu queria que você pudesse contar um pouco do seu encontro com o mundo do cinema, né, compartilhar um pouco da sua trajetória. Então, eu sou de uma geração aqui no Sul, a faculdade de cinema é muito recente, né? Acho que o primeiro curso de cinema surgiu aqui em 2004, 2005. E desde que eu estava me formando no segundo grau, eu queria muito fazer cinema, mas não tinha essa possibilidade. Eu acho que a Federal do Rio é a mais antiga que tem cinema, né? E não era uma possibilidade para mim me mudar da minha cidade, nem do meu estado. E aí eu fiquei pesquisando o que poderia ser mais próximo do que eu queria fazer e fui parar no jornalismo. No fim das contas, eu acho que foi uma boa escolha, porque eu acho que o jornalismo me abriu o olhar para outras coisas. Ele talvez seja um pouco culpado de eu ter enveredado um pouquinho mais para fazer documentário, mais documentário do que ficção. E foi isso, assim, comecei a trabalhar eu fiz bastante estágio, muito estágio, todos os estágios que apareceram eu fiz, e logo que eu me formei, eu comecei também a procurar trabalho na área e fui trabalhar numa televisão daqui, que antigamente era repetidora da Globo, agora é um canal independente. E desde então não parei mais, fui trabalhando de assistente e tal, faz uns 3, 4 anos que comecei a dirigir os meus projetos, mesmo, assim. E não sei se algum dos alunos aí está pensando em trabalhar com cinema. Eu
sou suspeita para falar, eu adoro o que eu faço, mas nenhuma área é fácil, né, gente? Tipo, vocês sabem, ser professor é outra coisa que eu acho incrível, adoro dar aula, mas a gente sabe o perrengue que é, não é sempre fácil, né? Eu acho que se tem alguém interessado em trabalhar com arte, tem que estudar, e o que eu digo estudar, gente, eu não acho que tem qualidades de ensino, eu não acho que se alguém fez universidade, ele é melhor do que o outro que não fez universidade. Quando eu digo estudar, é entender a área que vocês querem trabalhar, sabe? Estudar as pessoas que estão fazendo as coisas que vocês acham massa, ter referência é essencial, e ter referência é isso, né? Conhecer, eu imagino que muitos de vocês têm Instagram, tem TikTok agora, todo mundo TikToker aí. TikTok é cinema, eu acho que é. E então isso, assim, eu acho que se vocês têm vontade de fazer isso, tem que estudar bastante, tem que fazer e fazer errado, porque a gente errando, eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente faz as coisas erradas do que quando a gente acerta. Mas tenho em mente que trabalhar com arte, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil especialmente, é difícil. Eu até usar uma expressão que eu não posso, tem palavrão, mas é difícil. Eu tô aqui no YouTube, tô vendo que tem umas perguntas, eu não sei se a Amanda quer dar uma direcionada, ou se eu posso responder. Posso fazer perguntinha, Amanda? Pode. Então, a Luciana tem uma pergunta, a Karina também tem uma, que é a diretora pedagógica, mas eu ia sugerir que a gente passasse o trailer para eles verem. Antes é verdade, eu tô aqui falando, e ninguém viu, né? É verdade. Sim, então... sim, vamos passar o trailer do filme, aí a gente retoma a pergunta da Luciana e a da Karina. O que você quer saber aqui na fronteira? Eu vim para a fronteira aqui, graças a Deus, não me queixo, não ganho peso lá. A fronteira, ela é essencialmente um problema. A fronteira, para mí que no significa nada. Somos pueblos originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblos originarios y con mucho orgullo. Pejen Dupona, estaba pendebeco pura jeche, ayapo entero bepe. Una fusión en realidad, no tenía que ser frontera, tenía que ser fusión. Porque todos adoptamos la cultura que vive al lado. Solo con un paso ya estamos en otro país. Solo falar também é o portunhol, como dizem em portunhol. Bota o chaleco, saca o chaleco, todo sabiado, não tem mais jeito. Bota o chaleco, saca o chaleco, é o intendente e o prefeito. Que a gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos Guaranis, e o português de Camões, e o espanhol de Cervantes. A gente é livre, né? Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Para os algozes, nossas vozes é o cipó de aroeira. Dos quilombo no lombo de quem cria as fronteiras. Que é para fugir deste abismo mesmo que nos detenga em Ladoana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. De arremate, um mate, o mato, andar descalço nesse pasto, os passos, os pássaros, toda a magia da manhã. Um brinde para Pachamama. E aí, profs? Oi. Posso fazer uma perguntinha, Thaís? Deve. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente, né, por enriquecer assim, a nossa aula, né, com filme, falando sobre. Está sendo assim, muito bacana e muito produtivo será para as nossas aulas futuras. Então, já te agradeço. Falando em aula, eu percebi que em um momento você pontuou que estudou espanhol na escola, né? Eu acho, tive essa impressão que você falou. E você tem a sua formação em cinema. Eu achei muito bacana essa coisa de conseguir, né, para a gente, professor de espanhol, esse elo entre a arte, né, o cinema e a língua espanhola. Para a gente é muito bom para o nosso trabalho. Então, eu queria saber de você se você tem alguma experiência com o ensino de espanhol, porque eu vi que você tem essa consciência dessa língua que nasce, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, dessa língua viva. Você falou do pêssego, que eu achei super interessante, né? Que é pêssego aqui e durazno lá. E como é que pêssego, como é que surge aí, né?
é uma língua viva, sem dúvida. Então, você tem essa vivência real. Você tem alguma formação em espanhol, em algum momento, durante a sua formação acadêmica na escola? E se isso, de certa forma, te influenciou na decisão de desenvolver esse projeto, do filme, se de certa forma te fez surgir alguma coisa em relação a essa temática? Então, o projeto em específico é uma coisa interessante de a gente falar, assim, porque normalmente, no Brasil, o diretor, o criador, geralmente ele que faz o projeto sair do papel, né? Procura financiamento, enfim. Mas esse caso foi bem diferente, porque a produtora que fez o filme tinha a ideia, tinha um conceito do que ela queria fazer, e não tinha o diretor, e aí me convidaram, porque ela disse que achava que o assunto tinha uma pegada mais divertida, mais alegre, e ela queria alguém que gostasse de latinidade. Isso, assim, os meus amigos que me conhecem sabem que eu sou abertamente latina, adoro cúmbia, já viajei para estudar aqui nos nossos países vizinhos, e o espanhol, na verdade, eu tive pouca... Eu não me lembro desde quando ele é obrigatório no ensino. Acho que é do 2005? É muito recente, né? Quando eu estive na escola... Desculpa. Não, ele já existia antes. Eu já dei aula anterior, mas no sentido da obrigatoriedade de estar em lei em 2005. Depois a gente houve uma queda novamente, né? Então, eu fiz o ensino médio em 99, faz tempo, e era bem errático, assim, né? Tinha um ano que tinha aula, no outro dia, como não era obrigatório, no outro ano não tinha. Então, eu nunca tive, assim, um aprendizado contínuo, né? Foi mesmo de vivência, de ler muitas coisas. Como eu consumo muito conteúdo latino, né? Gosto de ver filme em espanhol, eu leio em espanhol também, para treinar isso, né? Eu acabei aprendendo assim, e acho, aí é uma avaliação minha totalmente empírica, o Rio Grande do Sul está cercado aqui, né, as fronteiras são muito próximas, tanto que a gente tem o hábito de falar muitas palavras em espanhol, então tenho a impressão de que para nós é mais fácil fazer essa girada de chave, né, do que é para vocês, por exemplo. Né? Isso foi uma experiência legal, até é interessante de pensar, assim, como a coisa da geografia influencia também em como a gente se relaciona com a língua, né? Porque eu falei para vocês, né, que o nosso filme é uma coprodução com a Globo News. A Globo News é do Rio de Janeiro. Então, a primeira vez que eu fui mandar o corte para eles assistirem, eles não entenderam nada, porque eu não mandei com legenda. Porque eu tô acostumada a ver e entender, e o pessoal da Globo não entendeu nada, nem as coisas que eram, assim, um espanhol bem facinho, bem articulado, tive que legendar tudo, porque o pessoal não entendeu. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, de como, geograficamente, né, os estados do Brasil que são mais para o litoral, que estão afastados das outras fronteiras, é muito distante, né, essa convivência. E, por outro lado, quando a gente pensa no inglês, por exemplo, né, tu entende por que se valoriza mais, porque ele está em todos os lugares. Hoje todo mundo quer jogar videogame online, tem que entender minimamente. O meu companheiro, eu acho uma baita experiência, o meu companheiro aprendeu inglês fluente jogando videogame na internet. Como ele fez isso? Eu não sei. Posso responder essa pergunta da Nina? Qual é a história assim? Como eu tinha muita dificuldade de tentar imaginar como é que eu vou fazer um filme sobre uma coisa que é invisível. Né? A língua, o idioma, como é que tu filma isso? Ia ser muito chato ficar só filmando um monte de gente falando, né? Ninguém ia aguentar ver 5 minutos. Então, eu resolvi juntar duas coisas. Eu queria falar dessa língua que é misturada e, ao mesmo tempo, refletir sobre o que é fronteira. Afinal de contas, essa língua só se mistura porque existe essa mistura regional de espaço mesmo, de fronteira, né? Então, a ideia do filme a gente chama, o estrangeirismo, né? A gente diz road movie, que em tradução é filme de estrada, né? A gente pegou a câmera, entrou numa van e saiu loucamente gravando durante um mês pelas fronteiras do Brasil, até onde a gente conseguiu chegar, depois acabou o dinheiro.
A gente foi do Uruguai até a Bolívia. Eu queria ter ido até a Venezuela, mas não deu, não teve dinheiro mesmo, porque é bem longe, o nosso país é gigante. E então o filme é sobre isso, é sobre o que é fronteira, na verdade, né? Isso é um conceito bem interessante, porque no filme as pessoas tem visões muito diferentes, né? Inclusive, grande aprendizado sobre o que é fronteira com as comunidades indígenas, que para eles não existe. Eles falaram que essa coisa de botar muro, inventar grade, botar nome no lugar é coisa de não indígena. Eles dizem que quando eles vão visitar um parente, eles não dizem, eu vou ali na Bolívia. Não, eu vou ali na casa do meu parente, entendeu? Tem que cruzar um rio, essa coisa de dizer que é Brasil, Paraguai, enfim, isso é invenção do europeu. Será que eu respondi sobre o que é o filme? Posso responder a pergunta da Melissa? Então, Melissa, depende muito. A pergunta dela, essas pessoas falam só portunhol, né? Depende da fronteira. Por exemplo, eu estava falando, né? Aqui a fronteira com o Uruguai, as pessoas falam as três línguas, na verdade, assim, muito fluido. Ela tá falando contigo em português, de repente chega alguém que fala espanhol, ele fala espanhol, e de repente no meio do caminho ele mistura as coisas e todo mundo se entende. Agora, por exemplo, na fronteira do Brasil com o Paraguai, eles têm uma outra língua que se chama Guaranhol, que, assim, em termos acadêmicos, o pessoal meio que bota tudo no mesmo saco, chama de portunhol também, mas é que eles misturam o Guarani e o espanhol. É mais louco ainda, que não dá para entender nada mesmo. A gente não entende nada, porque o Guarani, não é nem o Guarani nativo das comunidades indígenas, já é um Guarani retrabalhado na cidade, então tem umas palavras novas, tem um sotaque novo, e isso é muito interessante também de ver como o sotaque influencia em como a gente vai compreender, né? O espanhol do paraguaio, ele é parecido com o português do interior de São Paulo, que as pessoas puxam a porta, por quê? Então, eu que estou acostumada com o espanhol dos argentinos e uruguaios, que é bem característico, la placha, soy yo, é tudo bem articulado. Eu vou tentar falar com o paraguaio, eu achei, gente, eu não sei falar mais espanhol. Mas aí essa coisa de habituar o ouvido, né? Então, respondendo, Melissa, depende da fronteira. Então, se tu souber espanhol, tu te vira. E assim, isso é outra coisa legal de a gente pensar, né? Nessa viagem que eu fiz dessas fronteiras, os nossos vizinhos nos enxergam um pouco como a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos. Dizem que o brasileiro tem muita preguiça de falar espanhol, as pessoas não entendem. Então, por uma necessidade econômica, por enquanto o Brasil ainda é um dos países da América do Sul com uma economia um pouquinho melhor, então o turista brasileiro, em geral, atravessa para comprar, os nossos vizinhos se sentem obrigados a falar o português, muito mais do que a gente chegar lá e ser educado, né? Bom, tô aqui no país do outro, vou falar a língua dele. Não, diz que o brasileiro não faz muito isso, já chega assim, falo português, tu que me entenda. Então, foi interessante de perceber também isso, né? A gente geralmente olha lá para cima, né? Porque o americano tem um pouco esse hábito, né? Ele fala inglês, vocês que me entendam. Vocês que moram no Rio devem, talvez, conviver um pouco mais com isso, né? Tem muito mais turista estrangeiro do que aqui em Porto Alegre. Devem perceber que eles fazem isso, né? Um americano muito dificilmente vai aprender a falar português. A galera que está prestando serviço, que se vire. E eu notei que as pessoas que a gente foi encontrando ao longo do caminho no filme tinham esse imaginário do brasileiro também. Então eu fiquei pensando sobre, porque tem um pessoal que anda queimando o nosso filme aí na fronteira. O Leandrinho está perguntando se eu falo outras línguas além do portunhol, espanhol. Falo português? Não, eu falo inglês. Eu fui professora de inglês também, numa fase da minha vida. Não faço isso mais. Falo inglês, português, espanhol, portunhol. E por enquanto só, queria aprender mais. E aí, galera?
Mais perguntas? Eu achei muito interessante, né? Você estava falando isso da visão do brasileiro, né? Não, a visão que tem do brasileiro de falar só o português. E é interessante que existe também, tipo, como um dito popular que fala: se você fala 2 línguas, você é bilíngue. Se você fala 3 línguas, você é trilíngue. Se você fala uma língua só, você é americano. Essa é muito o que os latino-americanos falam dos Estados Unidos. É justamente isso. E é legal a gente também se colocar no lugar do outro para a gente repensar, né? Muito, muito. Eu fiquei pensando até essa proximidade que a gente não tem com as línguas indígenas, né? Porque todos nós aqui somos, em algum momento da nossa linhagem, descendente de europeu, né? E também descendente dos indígenas. E descendente dos africanos, enfim. Mas eu fico pensando como a gente não olha para essa nossa origem dos povos indígenas que já estavam aqui desde sempre, entendeu? A gente não aprende língua indígena no colégio, nem ouve falar. Eu não me lembro de ter minimamente aprendido nem quais eram as etnias presentes no meu estado. Fui aprender depois na faculdade. Então, acho interessante da gente pensar isso sobre origem, né? A gente olha sempre para cima, né? A gente quer aprender francês, inglês, quer viajar para a Europa, mas e a galera que já estava aqui antes, sabe? Que tem tanto para nos ensinar, assim. Exato, e quanta cultura, né? Que a gente deixa, que vai passando e que a gente não percebe, né? A importância disso tudo. Exato. Aqui no Sul, por exemplo, a gente tem o chimarrão, o mate, né? Que é um hábito indígena, né? Que a gente está tão acostumado, está tão incorporado no nosso dia a dia que a gente nem fala sobre isso. Thaís, pegando um gancho aí no comentário que você fez com respeito ao estudo de espanhol, comigo aconteceu mais ou menos parecido. Eu tenho uma primeira formação, que é formação técnica. Eu passei a ser professora, fiz a faculdade de espanhol porque eu trabalhava numa empresa multinacional e que eu não estudei espanhol no meu segundo grau. Pronto, eu só inglês. E eu fiz área técnica, então inglês, aí eu estudei só inglês a vida inteira. Aí, quando eu trabalhei nessa empresa, eu conversava em inglês com o meu chefe, mas eu entrava numa sala, num projeto que era da Itaipu Binacional, da usina hidrelétrica de Itaipu, e lá eu tinha uruguaios, argentinos e paraguaios, e tinha tinha chileno, tinha peruano. Então, aí a gente conversava em inglês, porque eles não sabiam português e eu não sabia espanhol. Olha isso! Eu li em espanhol, mas não sabia falar. Então, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a fazer um curso no Instituto Brasil-Argentina, aqui no Rio de Janeiro. Lá nos anos 89, eu comecei a fazer esse curso, e junto com um engenheiro, outros técnicos que trabalhavam comigo, e aí o pessoal, que eram os argentinos, o grupo que a gente trabalhava, eles adoraram, porque eles podiam falar... Mas a iniciativa partiu de mim, normalmente não parte de homem, parte de mulheres, eu não sei porquê. Na área técnica, sempre essa parte de aprendizado assim, é muito feminino, né? Então, aí eles começaram, depois outras pessoas a estudar. Mas a única que fez a universidade e tudo mais fui eu, e eu me tornei professora de espanhol. Então, aí a gente vê. E é mais interessante que quando eu estava estudando, todas as minhas férias, eu buscava sempre ir conhecer um país aqui da América. Eu falei assim, eu tenho que conhecer as diferentes falas, as diferentes maneiras. E aí ia para a Argentina, Peru, e fui nas minhas férias, sempre procurava. Então, porque aí eu pude notar, como você também, a noção que a gente tem de pátria grande. Para mim, a América é uma pátria grande, como, assim, o momento, essa fronteira eu não vejo, entendeu? Eu não consigo ver essa fronteira. Então, aí eu chego no Chile, tem gente querendo saber falar português. As crianças me pedem para ensinar português. Eu ensino.
E aí eu aprendo um monte de coisa com eles, porque eles têm um outro enfoque, né, aos pequenos. Então, é muito legal. O ensino da língua, eu vejo assim como um momento único para a gente, de conhecer o outro e, querendo ou não, derrubar essas fronteiras, sabe? Porque essas fronteiras não têm que existir. O índio, esse povo, conhecer, para você ver, eu tive numa comunidade indígena lá na fronteira do Chile com a Bolívia, que são os Aimarás. Eles têm um grupo pequeno de moradores nativos. E as crianças, para poder vender o artesanato, elas vão para a escola, estudam espanhol, língua oficial do país, para poder falar com os turistas, entendeu? E vender o artesanato. E porque as outras pessoas que falam a língua, a gente não entende. Então, a comunicação acaba acontecendo com os pequenos, porque os mais adultos das comunidades indígenas, eles não falam o espanhol, língua oficial, entendeu? Então, isso é muito interessante. Eu estou louca para ver um filme assim. Tem que ver. Inclusive, tem uma professora que, não sei se a Amanda vai lembrar, que ela fala uma outra coisa que me abriu também o olhar para outra camada de entendimento, né? Falei agora da importância da gente reconhecer as nossas origens indígenas e tal, né? E me dei conta, fazendo o filme, de como ainda existe preconceito com as comunidades, né? Tem uma professora, que é uma das últimas depoentes do filme, que ela é brasileira, mas ela tem as feições, o fenótipo boliviano, ela tem uma característica bem indígena. E aí ela diz que por isso, quando ela cruza a fronteira, ela sempre enfrenta, né, uma revista maior e tal. E aí ela falou uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, porque na Constituição boliviana, eles não chamam de espanhol, né, eles chamam de castelhano, que daí que é a mesma coisa, né? Eu também fui descobrir, fazendo o filme, sabe, por que tem gente que diz castelhano, por que tem gente que diz espanhol? Porque o nome da Espanha, antigamente, era Reino de Castela e alguma outra coisa, que eu não me lembro, né? E aí os nossos vizinhos chamam de Castela e Aragão, e aí virou castelhano, né? E aí, como na Constituição boliviana está escrito castelhano e as outras não sei quantas mil línguas, porque eles têm bastante língua indígena, né? Quando ela diz que vai ensinar castelhano, as pessoas não querem, porque daí eles associam com língua de boliviano. Mas espanhol as pessoas querem aprender, porque aí é europeu, sabe? E eu, nossa, gente, vai nesse nível o entendimento, né? E é louco, porque é a mesma coisa. E se associa com toda uma cultura. Como a gente renega a nossa cultura latina, né? Vamos lá. Eu queria rapidinho responder uma pergunta que foi feita aqui no chat pelo Johan, né? Ele perguntou assim, vocês querem que eu fale espanhol, mas mal falo português? E aí isso parte também dessa questão do preconceito, né? A gente fala, sim, o português. Quando a gente entra na escola, a gente já fala muito bem a nossa língua. A questão é que a gente vai aprender uma outra variante da nossa língua na escola, né? Que é a variante culta, que é mais usada no meio acadêmico e nas trocas sociais. E não é uma língua melhor que a outra. Você não fala errado, sabe? Essa é a sua variante, ela é tão legítima quanto qualquer outra. E é da mesma forma que o espanhol que você vai falar, ele é legítimo, né? O espanhol que você vai aprender é o espanhol do Brasil, existe um espanhol falado no Brasil. E que tem todas as suas características. Um que fala mais próximo com o espanhol, com a variante da Espanha, outro da Argentina, mas é o nosso espanhol e a nossa língua também, né? Ela não é oficial, mas quando a gente assume, a gente fala, ela é a nossa língua. É muito interessante com essa questão toda do preconceito também, o preconceito com as línguas indígenas. Elas também fazem parte. Elas não são piores, né, do que a língua que a gente fala na cidade. Falando, eu vou entrar numa área que não é a minha, vocês me corrijam se eu estou falando bobagem, mas eu acredito na língua, que assim,
a função da linguagem é comunicar. Se a pessoa com quem tu está tentando trocar a informação entendeu, é gol, entendeu? E eu acho que isso que a Lili falou de variantes. Então, eu acho importante a gente não diminuir. Inclusive, eu acho o mundo da gíria incrível. Eu acredito que deve ter um monte de trabalho acadêmico que cataloga a gíria, e cada quebrada tem a sua gíria. Isso é toda uma outra linguagem. A gente que chega num lugar e não sabe usar a linguagem, às vezes, né? Que o pessoal usa um monte de palavra nova e tal. Eu acho importante a gente entender isso. Inclusive, quando eu fui professora também, eu priorizava um método de ensino que, assim, usa o que tu tem. Se eu entender o que tu está querendo dizer, maravilha. Depois, se tu precisar usar, eu dava aula de inglês, né? Se precisar usar esse inglês para entrar na universidade, para escrever um artigo acadêmico, tu vai ter que aprender outras habilidades, né, de como usar essa gramática, que é outra coisa. Agora, se tu tá no The Books on the Table e o pessoal entendeu o que é, maravilha, sabe? Respondo a pergunta do Miguel? Quanto tempo, Miguel? Então, bastante tempo. Fazer filme demora. O processo todo, assim, entre ter ideia, escrever o roteiro, conseguir dinheiro para fazer, que isso é outra coisa bem difícil. E agora, lançamento, foi, no total, uns 5 anos. 5 anos para fazer um filme. E no meio do caminho tem que arrumar outros trabalhos para pagar boleto, porque, olha, viver de cinema no Brasil é difícil. É malabarismo aqui, ó. Tem 18 filmes lá. Tem que ficar fazendo mágica para viver disso. E antes, vocês tinham também destacado a pergunta de uma outra aluna, que eu acho que foi qual é a dica para estudar espanhol, né? Eu acho que dica para estudar qualquer coisa, né, gente? Línguas, cinema, qualquer coisa. Eu acho que ler e assistir coisas também na língua. Uma coisa que eu tenho feito, como eu não estou mais dando aula, se a gente não pratica, a gente esquece, né? As coisas em inglês, eu tenho tentado assistir com legendas em inglês. Porque aí, às vezes, se eu não entendo, eu estou lendo ali, se eu não lembro a palavra, eu dou um pause e vou procurar o que é. Isso pode ser uma dica boa para vocês também, né? Assiste. Agora, tem várias questões com a Netflix, mas, ao mesmo tempo, acho que ela também... Nem tudo é uma coisa só, né? Nem só bom, nem só ruim. Mas uma coisa que eu acho que ela andou fazendo é popularizando outras línguas, né? Tem séries que estão ficando famosas aí, que são espanholas, que era uma coisa que a gente não tinha o hábito de assistir. No máximo, a gente via TV, novela mexicana no SBT, tudo dublado. Tem uma outra série aí que é o Dark, não sei se vocês já viram, que é uma série alemã, que também fez sucesso. Então, eu acho que essas plataformas digitais estão aproximando a gente de outras línguas, né? Então, a minha dica, eu acho que é isso, ler conteúdo, talvez demore um pouquinho mais, né? A gente lê mais devagar, porque não vai saber a palavra, vai ter que ficar procurando no dicionário toda hora, mas é que nem fazer abdominal. Não vai ser uma série de 10 que vai deixar com tanquinho. Tem que treinar. Exato. Posso só complementar com a Thaís? Me parece que a Clara perguntou em relação a isso e a Lara comentou que vê séries, que vê filmes, reiterando isso que ela falou. Primeiro, estar aqui assistindo a live é uma delas, né? Já é uma boa oportunidade de reflexão sobre o que é estudar espanhol, o que a gente espera, o que a gente busca com esse ensino da língua espanhola. Então, você estar aqui presente, nos assistindo, né, fazendo perguntas, questionamento, isso aí já é um excelente ponto de partida, né? Vamos lá, façam as aulas, né? E aí vocês têm uma série, né? Ela pontuou aí que ela tem alguma coisa em relação à Netflix, mas é uma realidade, né? É uma boa oportunidade ali de vocês assistirem filmes, séries, documentários, né? Música. Hoje em dia, para complemento, existe uma infinidade de tarefas que vocês podem fazer, né? Então, isso aí seria uma delas, né? E estar aqui com a gente, questionando, tirando as dúvidas, é um ponto de partida excelente, né? O estudo de uma língua a gente não para nunca. Se você parar, você vai, né, vai ficando para trás, você vai caindo no esquecimento.
Então, é estar sempre desenvolvendo essas habilidades aí, tá bom? Só complementando. Deixa eu fechar. Respondendo à pergunta do Miguel, que está na tela aqui, quantas pessoas... Olha, essa foi uma produção de baixo orçamento, então era uma equipe reduzida, mas eu acho que ao todo, assim, tipo, direção, diretor de fotografia, montador, produtor, eu acho que ao todo devia ter umas 20 pessoas envolvidas no filme, 25. Mas isso é uma equipe bem pequena. Saindo para gravar, foram 4. Mas aí depois tem todo o pessoal que trabalha na pós-produção do filme, né? O Gabriel querendo saber o orçamento. Pergunta de ouro. Varia, Gabriel. Varia, assim. Cada projeto tem um orçamento possível. Eu já fiz, por exemplo, agora recentemente eu ganhei um edital público para fazer um curta que vai ter animação, vai ter bastante coisa de pós-produção que é bem caro de fazer, e a gente ganhou 100 mil reais. Parece bastante dinheiro, tá? Mas não é. Porque imagina, é um projeto, esse projeto provavelmente a gente vai ficar envolvido 2 anos. Se tu vai diluir esse valor ao longo de 2 anos numa equipe que também vai ser aproximadamente isso aí, 20 pessoas, eu não tô reclamando, né, 100 mil reais para fazer um curta é uma grana, ok, mas assim, isso não é nem de perto, assim, nossa, a pessoa tá jogando dinheiro para cima, vou usar metade para viajar e outra metade para fazer filme. Isso é mentira, gente, fazer filme é um trabalho bem caro, como qualquer outra coisa. Se vocês forem abrir uma fábrica de saco plástico, se vocês forem botar no papel tudo que precisa para fazer a fábrica, vocês vão ver o gasto, e também a gente acaba entendendo por que algumas coisas são mais caras, né? E fazer filme é isso aí, na verdade, o envolvimento de pessoas é uma coisa que é cara, né? A gente tem que pagar um cachê, e é um trabalho que tem muitos detalhezinhos, né? Vai ter, como no nosso curta, por exemplo, vai ter animação, vai ter uma pessoa que vai desenhar as coisas, aí vai ter outro profissional que vai animar os desenhos, então tu vai repartindo o trabalho, assim, quando vê, foi todo dinheiro. Mas é isso, cada projeto depende, assim. No Brasil, tá, a gente até usa o termo indústria cinematográfica, mas ele é errado, porque a gente não tem, infelizmente, uma indústria. O que é indústria? Indústria é quando é uma coisa muito grande que consegue se funcionar sem ter muito investimento de fora, público. Que é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que tem uma indústria cinematográfica. Os filmes geram grana, conseguem bilheteria e tal. O Brasil ainda está uns passos atrás no sentido de mercado, assim. Então, e aí, atualmente, está um pouco mais difícil. Edital público está meio parado, a gente está aí com a nossa Agência Nacional do Cinema nesse limbo bizarro. Então, por isso que eu digo, viver de cinema no Brasil não é bolinho. Viver de arte, no geral, não é. Mas é isso, cada filme varia. Esse curso que eu falei, o Miguel perguntou, então, eu ganhei esse edital, na verdade, em 2019, era para a gente ter feito em 2020, mas veio a pandemia, ninguém sabia ainda como se organizar, então vamos provavelmente começar a fazer ele esse ano, agora que a gente já entendeu que essa pandemia vai pelo menos mais um ano, né? Já se desenvolveram protocolos, a gente não pode gravar aglomerando em lugar fechado, todas essas coisas aí a gente vai ter que rever agora, para ver como fazer. Mas vou começar esse ano. Tem alguma pergunta aqui? Estou perdida. Durante esse processo que você nos conta aí da elaboração do filme, de todo né, o processo, vocês chegaram a receber assim, muitos nãos de forma concreta? Sim, gente. Isso é normal. Assim, é muito difícil. Tanto que eu botei 5 anos aí, às vezes tem projeto, desde sair do papel até tu conseguir dinheiro para fazer, 10 anos. É bem sofrido. Às vezes, quando tu consegue o dinheiro, tu já nem tá mais querendo contar aquela história, tu já é outra pessoa, sabe? É isso, o personagem já mudou. Nossa, levar não é normal, é normal, é praxe, assim. Praxe. O
O anormal é quando tu consegue fazer rápido. Não, porque você falou 2019, né? Eu falei, veio a pandemia, de certa forma, né? Mas, né, vem os nãos por aí. Eu acho que o Vitor Hugo tem uma pergunta também, Januse. Bah, que pergunta filosófica, Vitor Hugo. Ele é assim mesmo. Adorei, nossa, olha, então, essa é a grande pergunta de $1 milhão, né? Acho que todo mundo que trabalha com o que gosta entra nesse conflito em algum momento. Porque, né, isso não quer dizer que trabalhar, a gente faz o que gosta, mas tem momentos que tem uns pepinos enormes para resolver, tem horas que pensa, por que eu faço isso? Por que eu não escolhi uma coisa mais fácil? Ainda mais trabalhar com arte, assim, né? Eu acho que também tem um imaginário que o artista está sempre feliz, jogando purpurina para cima, porque trabalha com arte. Não, gente, artista paga boleto. Aliás, isso é uma das coisas que nos tira o sono, né? Porque a gente é freelancer. Não sei se você sabe o que isso quer dizer, eu sou autônoma. Eu não tenho carteira assinada. A minha produtora sou eu mesma. Então, se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Então, isso quer dizer que nem sempre eu aceito e pego trabalhos que eu tô adorando fazer. Às vezes a gente tem que fazer umas coisas que não tá achando tão legal, mas precisa morar, comer, pagar os boletos da Renner. Então é uma gangorra que, né, tem dias que eu me divirto muito, tem trabalhos que são fáceis, e quando eu digo fácil é no sentido assim, tem dinheiro, tem recurso, a equipe tá alinhada, sabe, e sai fácil. Tem outros que não, tem pouco dinheiro, às vezes a equipe não tá tão alinhada, é que nem a vida. Tem dias que é bom, tem dias que é ruim. Se eu já tentei estudar cinema fora, já estudei, inclusive, eu nunca fiz faculdade, mas fiz cursos fora e recomendo, né? Eu vi que, não sei como é que é o sistema de intercâmbio de vocês. Quando vocês falam intercâmbio, é intercâmbio entre escola ou fora do país? É intercâmbio entre escolas fora do país. A gente, esse intercâmbio que o departamento faz é com uma escola lá na Argentina. Ah, que ótimo. Então, eu ia dizer que eu fiz um curso de documentário que eu fiquei 2 meses na Colômbia, ganhei uma bolsa de estudo para ir para lá, e foi uma experiência incrível, porque para além de, né, estudar, que eu gosto muito, estudar cinema, estudar documentário, que me interessa, tu acaba conhecendo gente que faz o que tu faz em outros países, né, e essa troca é muito legal, né, de como é que os outros cineastas que fazem cinema na Colômbia, no Chile, no Uruguai, como é que eles trabalham as referências dele, como é que é o mercado deles, também é legal, às vezes a gente também a gente adora reclamar, né, o ser humano no geral. E claro que quando a gente vê uma coisa ruim, a gente destaca isso e esquece de lembrar das coisas que funcionam. Então é legal também tu ter essa perspectiva de como é que é o mercado em outros lugares, para às vezes tu pensar, não é tão horrível, sabe? Até que não posso reclamar. Ou não, nós estamos ruim mesmo, porque olha que lá eles estão fazendo assim, lá eles estão fazendo assado. Então recomendo para quem tem tiver oportunidade de fazer intercâmbio, eu acho uma coisa bem legal, bem válida. O Lucas está perguntando a ideia do filme. Então, eu tinha falado antes, né, que eu fui convidada para dirigir, a ideia original não é minha, mas quando eu entrei no projeto, eu quis muito botar a minha cara nesse projeto, né? Então, eu fiz questão de trazer as coisas da música, por exemplo. A Amanda viu, tem bastante música, é um filme bem musical. Eu adoro cúmbia, eu não sei se vocês conhecem cúmbia. Os alunos que não conhecem, pesquisem, ela é incrível. Cúmbia é o pagode da América Latina. E ninguém fala mal de pagode, que pagode é maravilhoso. E então eu tive bastante inspiração na música para fazer o filme, tanto de ritmo quanto de personagem. Gosto muito, acho que foi uma baita fonte criativa para fazer. Um instantinho, Thaís. Amanda, a Vânia, ela está na sala? Ela conseguiu entrar? Desculpa. Oi, Fátima. A Vânia esteve aqui, mas eu acho que ela caiu. Caiu? Ah, tá.
Não, porque ela botou aqui para mim, já estou agora. Não, a Thaís é uma outra professora, e ela não estava aqui, que eu falei no começo, e aí eu mandei para ela entrar, e ela entrou, mas saiu. Não chegou nem a... Bom, eu posso terminar? Posso encerrar, Amanda? O Thaís quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho que se a Thaís, eu acho que a Thaís poderia, de repente, não sei, fazer uma fala final, um amarrado, para a gente também não estourar muito aquele tempo que a gente passou para os alunos. A gente poderia dar uma palavrinha também? Ai, fala, Alexandre, claro. Eu só queria agradecer a presença de Thaís, eu achei fantástico, né? A experiência que ela teve, o trabalho que ela fez. Eu acho que viajar, né, entre as fronteiras, descobrir como cada povo vive, ela absorveu tudo isso e focou na questão do portunhol, né, na questão da mistura das línguas. Eu achei bem legal isso. Eu só queria falar isso, que foi fantástico. Okay? E também eu estou observando as falas dos alunos. Eu lembro que teve um aluno que falou algo sobre... mas é outra coisa, né? Falando, porque nós, brasileiros, entendemos melhor o falante do espanhol do que o contrário. É verdade, isso é uma questão. Né? Quem tem o espanhol como língua oficial, ele tem mais dificuldade para entender o português do que nós, brasileiros, para entender o espanhol, por causa da questão dos fonemas. Né? Enfim, estava acompanhando, achei muito legal esse trabalho de vocês. Parabéns à equipe da Tijuca, ok? E a professora Thaís. A professora, olha... Também. Né? Ela disse que já Vocês são mais que eu, mas também. Professora cineasta. O meu mestrado, Thaís, eu fiz em literatura e cinema. Eu trabalhei com essa parte aí, um pouquinho. Né? O foco foi mais em literatura espanhola, mas trabalhei um pouquinho essa parte de cinema também. Terminei, meninos. É muito difícil, né, agora a gente se acostumar com esse novo formato, essa nova aula, mas ao mesmo tempo, nossa, que aula maravilhosa que a gente teve aqui hoje, essa troca. Thaís, obrigada. Nossa, eu achei uma manhã muito, muito boa e nossa, se a gente conseguir repetir mais momentos assim, acho que a gente vai ganhar muito, né, essas trocas síncronas também. Tudo a gente pode aproveitar, né? E tudo é também uma forma de você entrar em contato com a língua, de você pensar o que é aprender uma língua. Eu estou bem feliz e satisfeita hoje. Muito grata a toda a equipe, a Thaís e aos alunos queridos. Eu morro de saudade da aula também. Gente, eu queria deixar registrado aqui também a minha emoção de estar aqui hoje com vocês, aprendendo sempre um pouco mais, né? Isso para os alunos, a gente, né, parece simples a gente estar aqui agora falando, mas isso é uma demanda nossa por trás, até pensar, até chegar nesse momento, que não é fácil para a gente, não é simples. E a gente na torcida, assim, será que vai dar tudo certo? Será que a gente vai conseguir fazer? Poxa, assim, de minha parte, eu queria dizer que eu estou emocionada, eu estou muito feliz. Eu tenho anos de magistério, mas, poxa, é sempre uma honra ter um aprendizado mais, né? E aqui hoje a gente pôde aprender com a Thaís, com a proposta da Amanda para a gente realizar isso. Que bom que tudo aconteceu, que deu certo, que os alunos estão aí fazendo perguntas, né? Que se interessaram. Gente, eu achei assim top, assim, muito bacana. Agradecer só a todos vocês e a presença da Thaís aqui em especial, que enriqueceu o nosso evento. Tá bom? Obrigada. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, assim, porque eu, falando do meu lugar mesmo, assim, eu faço cinema e eu sei como, às vezes, a nossa arte fica muito hermética, fechada. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente faz filme um para os outros, sabe? Para ficar todo mundo se elogiando. E eu fico muito feliz quando um trabalho que eu faço consegue sair da bolha e ser útil, assim, sabe, para outras coisas. Eu queria mesmo agradecer de verdade, eu gosto muito dessa troca com pessoas que não são do meio, muito mais do que ficar... Não tô xingando meus colegas da área, tá? Mas eu gosto muito quando a gente sai desse lugar que todo mundo tem os mesmos códigos, sabe? E dá para expandir, entender mais enfim, eu faço filme porque eu quero que as pessoas vejam filme, né? Então, ter esse retorno realmente é muito, muito, muito legal.
E queria, de novo, dar parabéns para vocês, não só como professores de espanhol, mas como professores, porque eu acho a profissão mais importante do planeta. E eu sei que é difícil, e é uma coisa, é uma luta diária, assim. Queria dizer para a galera, para os alunos, assim, valorizem os profs de vocês, gente. Mesmo, assim. Porque é uma profissão muito bonita e muito importante, mesmo. Gente, eu também queria agradecer, Thaís, por ter vindo conversar com os alunos, com a equipe, agradecer os alunos por terem comparecido, a diretora pedagógica por estar presente, a Karina, os meus colegas. Eu estou realmente feliz por esse retorno. Eu acho que muitos dos anseios dos alunos são anseios nossos, a saudade, a vontade de encontrar, a vontade de estar na escola. Então, agora que o ano letivo de 2020 começou, eu estou torcendo muito para a gente encontrar o melhor caminho de continuar fazendo o que a gente gosta, que é estar junto, que é estar estudando, trabalhando, estudando língua, desenvolvendo projetos. Então, não deixem de ver no Moodle o Padlet e compartilharem com a gente o que vocês estão pensando também, ideias, o que vocês gostam de fazer na aula de espanhol, o que vocês pensam nesses novos formatos, porque, como eu disse, existe uma parte que é fixa, que todo mundo vai ter igual, mas existe aquele espaço da criação, que é o nosso contato, a nossa aula, e ali a gente pode desenvolver muita coisa legal juntos, se estivermos de fato juntos, nesse retorno, nessa caminhada que é desafiadora para vocês e é desafiadora para a gente também. Essa novidade do remoto é para todo mundo. E eu me sinto muito feliz por poder ver aluno aqui hoje, por poder estar com os meus colegas e por poder me sentir na escola. Estou bem contente. Podemos bater palmas. Foi super linda a sua apresentação, Thaís. Te agradeço assim muito, agradeço em nome do departamento, em nome do colégio. A nossa diretora pedagógica aqui mandou um agradecimento também. Quer dizer, eu tenho um agradecimento para todos, mas principalmente a Amanda que fez esse contato com você, que criou toda essa atmosfera, esse encontro. Muito obrigada, Amanda, e os colegas também que participaram, que também ajudaram, né? A gente, enquanto colegas, a gente está se ajudando, entendeu? Está aprendendo esse novo modelo de trabalho. E esse teu momento aqui, Thaís, com a gente foi assim, super enriquecedor. Eu quero agradecer muito a sua presença, em nome de todos, do colégio, do Departamento de Espanhol, da nossa coordenação, tá? E é isso. Assim que o Flu tiver possibilidade de ver, eu vou ver, porque... E os alunos que perguntaram ali também sobre as cúmbias, né? Olha, cúmbia é uma maravilha, é uma música. Eu sou suspeita. Ela nos ensina desde. Então é isso, Thaís. Muito obrigada por tudo. Aí, desculpe a descontração, aí eu sou assim. E muito obrigada mesmo. Não, que isso. Meu aplauso especial. E do departamento que já fizemos, pela sua grande contribuição.